seguidores da RDK, estamos aqui hoje na Prefeitura de Arroio do Meio, com o prefeito Danilo Bruxo e a Adriana Meneghini Lerner, né? A Dani, mais conhecida como Dani. A nossa proposta hoje é bater um bate-papo com eles, mas que não seja uma coisa tão engessada, uma coisa tão de política. O que nós queremos é conhecer um pouquinho o Danilo como pai, como empresário, a Adriana como mãe, dona de casa, já foi professora aposentada hoje, né? Então queremos conhecer esse outro lado das nossas autoridades, tá? Então nós vamos começar pela Adriana até... Por quê? Porque em homenagem ao Dia da Mulher, que foi ontem, então nós vamos começar com a Adriana, que ela vai nos dizer quem é Adriana Meneghini Lerner. Não esquece, Não né? vamos esquecer. Bom dia, seguidores da RDK. É muito legal essa proposta de vocês, né? E é um prazer muito grande nós temos a oportunidade de fazer com que a comunidade consiga nos enxergar de outra forma. Porque às vezes eu penso, né, no nosso dia a dia, né, Danilo, as pessoas não nos enxergam simplesmente no nosso cargo, né? Eles esquecem muitas vezes nas cobranças que nós temos vida própria, que a gente tem marido, esposa, a gente tem filhos, a gente tem pai e mãe, a gente tem família, a gente tem vida social que é fora da prefeitura e a cobrança é muito grande, então. Eu sou a filha mais nova de 4 filhos, filha única mulher, então também as mulheres, já que eu tenho a honra de ser mulher, muito feliz por isso, o dia de ontem foi maravilhoso, com toda essa programação que eu participei, tive a oportunidade de me pronunciar. Então, quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando, né? A única mulher numa família, ela sempre é mais cobrada ainda como filha, né? Então a gente tem essa responsabilidade social com os pais também. Sou nora também, participo ajudando a família dos Lerner também, com a minha sogra, com meu cunhadinho, que eu amo tanto, o Sandrinho, né, bem conhecido também na cidade, e N outras situações, né. Então a Adriana, mãe, eu acho que meus filhos queridos, eles sempre foram muito compreensivos, porque desde pequeno eu sempre estive muito envolvida em conselhos, em comunidades, então assim, ó, essas coisas sempre fizeram parte da vida deles, a mãe na parte social, a mãe nas diretorias, a mãe fora de casa. Se filho tem problema com reunião, os meus são um caso que deu certo, então, né? E hoje eles encaram isso também com uma certa tranquilidade, porque eles já vinham acostumados, a gente sempre à frente de um trabalho diferenciado. Então, bem complicado. Marido querido, tem que ter uma paciência de Jó, né? Porque a casa tem que meio que andar e todo mundo tem que ajudar, porque a mãe não tem tempo para isso e quando está em casa, sinceramente, a vontade não é muito grande de começar a ser prendas domésticas, né? Mas tem uma pessoa que me ajuda 3 vezes por semana, então vai mantendo a casa também. Adriana, como vocês estão no cargo ainda, tem um secretário aqui, ó. Desculpa, Áudio. Podemos te ajudar? Aliás, eles podem te ajudar. Não, as demandas aqui, elas são permanentes. Ah, permanentes. Quem é que tu queres? Olha, aqui tudo que é questão de governo passa por aqui. Todas as decisões e autorizações a gente vem conversar e dialogar aqui no gabinete. Tá E certo. pedir orientação do prefeito e da vice. Tá certo. Fica à vontade se quiser falar com um deles aí. Não? Quer sentar áudio? Também pode ficar bem à vontade. Tudo certo. Valeu, ó. Muito bem. Valeu. Tenha um feliz dia. Todos nós. Valeu. Adriana, retomando então, depois dessa coisa que faz parte da rotina de vocês, né? Vocês estarem conversando com alguém e já entra outra pessoa que pede auxílio, né? Então nos conte, Adriana, como que a política entrou na tua vida? Pois é, eu acho que justamente por essa minha participação anterior, dentro das comunidades, dos conselhos, né? A vida toda histórico trabalhista do nosso município, eu participei ativamente, imagina, eu sou do primeiro concurso municipal de Arroio do Meio, né? Eu sou do primeiro grupo que fez o primeiro concurso em 1986, né?
Então eu Não vou... pergunta a idade, ó. Não parece. Então, isso é histórico, porque a gente sempre colocou a sua posição, né? Eu sempre estive presente nas decisões e sempre, eu acredito, muito coerente, independente de quem estava sentado aqui nesse gabinete. Eu sempre primei pelo correto, né? O Danilo foi meu chefe, né? E sabe disso, né? Então eu já tive sérias conversas aqui dentro desde a época do seu Dalpian, assim, coisas muito sérias foram faladas e decisões muito, né, históricas. Hoje as pessoas mais jovens às vezes não sabem, né? Mas a gente então eu acho que nisso lá que o meu nome ficou pairando assim, né? Mas eu sempre disse isso, que eu não iria me colocar à disposição da política enquanto eu estivesse trabalhando, porque eu penso que esse é um cargo que exige total dedicação, né? Então, se eu estivesse numa escola como diretora, eu não faria, um dos lados eu não faria bem feito o meu trabalho, e isso não faria bem para mim. Então, eu entrei na política por um convite, dizendo isso, quando eu me aposentar eu vou, mas eu achava que a aposentadoria não ia chegar, eu acho, quando eu dizia isso, né? Então, eu achava que a aposentadoria estava muito longe, só que chegou, né? E aí eu fui cobrada por uma coisa que eu falei. E se eu falo, eu já não gosto de prometer coisas quando eu não tenho certeza que eu posso fazer. Não é tirar o corpo fora, não. Eu não posso dar esperança de alguma coisa que eu posso vir a não conseguir. E aí, quando eu me aposentei, eu fui cobrada, né? Eu já era filiada ao PDT, e aí eu tive que encarar, né? E fui muito feliz na minha campanha, na primeira, né, como vereadora. Fiquei entre os 11 a nona mais votada, e fiquei muito feliz, foi o feedback da minha vida, né? Eu fiquei feliz mesmo, não, eu assumi só um mês, mas não interessa isso. Para mim, pessoalmente, foi muito bom. E aí, com isso, eu me afastei de Arroio do Meio, mas eu continuei na comunidade, né? Em outros setores. Sempre, né? Exatamente. Então, foi isso lá. E para minha surpresa, né, quando falaram que meu nome estava envolvido nessa situação novamente para concorrer e para esse cargo, né? O Danilo sabe disso, que eu nunca fiz nada pensando com esse objetivo. As coisas aconteceram naturalmente na minha vida. Então a política foi uma consequência da minha história. Os seus atos, Exatamente. Exatamente, das tuas escolhas, né? E acabou, É. então, sendo hoje a nossa vice-prefeita. Exatamente. Junto neste momento aqui, o Danilo, agora, vocês nesses 4 anos caminham juntos e pelo que a comunidade percebe com muita sintonia, né? Eu queria agora que o Danilo, então, se apresentasse além do prefeito. O prefeito Danilo, assim a comunidade conhece pelas tantas andanças diárias, compromissos diários, entrevistas, jornal e rádio, né? Mas eu quero que o Danilo se apresente como pai, como marido, né, como avô, né? Nos fale um pouquinho, nos apresente um pouquinho essa faceta do Danilo. Também queremos saudar a cada um que está nos acompanhando, dizer da alegria, né, de poder, nesse momento, então, falar um pouco da nossa vida, da minha vida. E eu sempre digo, a gente deve sim olhar no retrovisor, ver o passado, ver de onde é que a gente veio. E eu me orgulho muito da minha família, Bruxel, do meu pai, que hoje tem 90 anos, a minha mãe tem 85 anos, nós somos uma família abençoada, de 8 irmãos, um falecido, mas a gente sabe tudo o que se passou, das dificuldades. Na época, o pai tinha um comércio no interior, que é na Forqueta Baixa, um comércio onde é que vendia secos e molhados, só que já na época as pessoas da comunidade às vezes vinham lá comprar uma agulha, coisas que faltavam, e coisas maiores, o rancho, eles iam no centro da cidade, às vezes conseguiam comprar mais barato. Quando precisavam comprar uma coisa fiado, né, anotavam no caderno, aí eles vinham lá no mercado, lá no armazém do pai. Então eu sei que o pai teve muita dificuldade em criar nós, dar o estudo, isso era uma preocupação na época do pai. Então imaginamos hoje, cada ano nascia um filho, né?
E nós, então, o pai, o sustento dele era só do comércio. Aí, claro, tinha uma ou duas vaquinhas junto para ter o leite, tinha umas galinhas. Então, era dessa forma. E nós, quando eu tinha lá por 10 anos, eu ajudei a trabalhar nos meus tios, que tinha roça. Então, eu ajudava a trabalhar, ganhava comida, porque isso faltava às vezes em casa. Não é que faltava comida, mas aquela dificuldade que o pai passou. Então eu sei, por causa disso, eu me orgulho disso, porque hoje quando fala da agricultura, fala do comércio, fala de dificuldades, fala da vida do interior, a gente viveu isso, né? Vivemos na época, eu me lembro até hoje, eu tinha 7 anos de idade quando veio a energia elétrica lá em casa. Um bom período que não tinha nem luz, não tinha água encanada. O telefone era o único telefone que tinha na comunidade, era do pai, porque isso era um ramal que vinha da prefeitura para as comunidades, e lá no pai existia. Aí qualquer recado ligava lá na casa do pai e nós íamos levar esses recados. Nunca se cobrou nada. Então, na época, era mais a questão social, um ajudava o outro, e aí me lembro muito bem, na época das colheitas, né? Um ajudava fazia a colheita, soja, milho, depois ia na outra casa. Então, era uma realidade diferente. Mas eu me orgulho muito, é uma bagagem que a gente traz conosco até hoje. E é claro que nessa história toda que tu nos conta agora, que tu nos traz esse relato, né? Tu tens propriedade para falar com aquele homem lá do campo, com aquele homem lá da agricultura, né? Com certeza. Diante de todas essas histórias que tu relatas, né? Tu te sente seguro, porque tu também teve a tua base lá na obra do campo, né? Isso eu já falei para vários, né? Para hoje tu ser um empresário, tu tem que passar pelo chão da fábrica, começar lá pequeno. Político não é diferente. Hoje, para tu querer te credenciar, dizer eu quero ser candidato a prefeito, primeiro tem que olhar o passado. E eu sempre digo, né, se eu hoje sou político, sou prefeito, eu trilhei, né, uma caminhada. Tanto é que para eu ser, na época, ser escolhido como candidato a vereador, não foi por um acaso. Eu era uma liderança da comunidade, do grupo de jovens, isso despertou nas lideranças, olha, o Danilo pode ser alguém que pode ser um vereador. Até que fui convidado por 2 partidos, na época existia só o MDB, PDS, né? Então veio, na época o MDB estava no governo, me procuraram, o PDS, acabei indo pelo PDS, porque o pai já tinha uma passagem pelo PDS. Então fui escolhido, na primeira vez não me elegi como vereador, fiz 240 votos, e aí o partido me convidou para ser secretário da saúde. Eu, na época, trabalhava numa empresa privada, isso também me deu uma bagagem muito grande, né? Trabalhei na Minuano por 13 anos, e aí eu vim no setor público, que eu nem conheci. E aí a gente, acho que conseguiu fazer um trabalho a contento, tanto é que na próxima eleição eu já fui o vereador mais votado. Aí fiquei como vereador, e aí nós começamos uma padaria aqui no centro da cidade. Também me ajudou muito, né, para eu saber administrar. Administrei aquela padaria, e depois na eleição seguinte já fui convidado para ser candidato a prefeito. Prefeito, poderíamos falar sobre o prefeito Danilo na próxima? E o Danilo, a Nani tem apelido, né? Adriano, tu tens apelido, Danilo? Não. Joga futebol, Danilo. mas joga futebol. Sim. E a Nani faz esporte, hein? Me pegou, né? Pegou? Me pegou. Pegou Tô de feia jeito. nesse negócio. Tá feio. Aí isso é um problema, né?
não sei. É sim, eu tô falando, Não sei. eu sou sedentária, né? Eu assumi, daí ganho xingão direto da Laísa, né, da minha filha, por ser assim, mas sinceramente, eu me proponho a começar, já fui 2 ou 3 vezes, por exemplo, ali no Cristiano, e a Glória tava lá também. Só que daí eu tenho reunião aqui, vocês me entendem? Eu não tenho hoje uma rotina que tal hora eu tô em casa, tal hora eu tô liberada. E eu não vou dizer, não vou participar da reunião porque eu tenho ginástica. Não vou participar da reunião, não vou com o Danilo numa comunidade porque eu tenho, entende? Eu sei que pode ser desculpa. Ok, tá? Os preparadores físicos vão tudo contra mim. Ok, eu concordo, é meia culpa, né? Não estou tirando fora, mas não tenho. Gente, eu sou o jornalista Elton de Andrade, a jornalista Classic não se apresentou, estamos aqui no gabinete de Arroio do Meio, do prefeito e da Adriana, né? E a gente já volta, prefeito. Próxima, vamos falar de outras coisas. Até mais.